Foi? Tá ao vivo aí? Aí, acho que agora deu certo, cara. Eu tava tentando aqui. Boa, boa. E aí, pessoal? Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Não? Acho, acho que foi, né? Tava proibido de fazer live aqui no Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia, Cris. Bom dia. Fala, Lívia. O tema da live vai ser sobre a contemplação, a necessidade da vida contemplativa. Beleza, vocês estão me ouvindo bem aí? Transmissão, tá ok? Ótimo. E aí, pessoal? Cara, eu fiquei privado de fazer live aqui no Instagram. Eu não tava conseguindo. Eu acho que eles me deram me colocaram no banco de reserva, não tava conseguindo fazer live. E ontem, na hora que a gente estava aqui no consultório, estava com alguns amigos aqui, eu fui tentar fazer a live, abri assim, todo dia eu estava abrindo, para ver se o negócio estava pegando, né? E eu abri aqui a live e aí pegou, cara, pegou. Aí eu acho que me liberaram. Até agora deu uma embaçada para entrar, mas estamos aí, entramos, beleza. Fala, Rafael, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos lá então. Olha, esse era um tema que eu gostaria de ter tratado com vocês aqui bem. Eu gostaria de ter feito essa live, né, ali no começo, tá? Sobre a necessidade da vida contemplativa. Por conta da quarentena, essas coisas todas aí que estão acontecendo, que a gente sabe, né? E claro que isso daí provoca uma série de impactos na nossa alma, isso daí provoca uma série de reflexos psicológicos, né? Isso daí altera o comportamento das pessoas, né? Em alguma escala, para algumas mais, outras menos. Porque você não estava acostumado com esse tipo de vida, você não estava acostumado a ficar em casa, de repente você tem que ficar em casa, né? Tá ali com seus pais, com a sua esposa, com o teu filho, e de repente você não tinha costume, você não prestava atenção em nada disso, né? Ou de repente você ficava em casa, mas não ficava com essas pessoas porque elas estavam trabalhando, o marido estava trabalhando, o pai estava trabalhando, e agora mudou tudo, né? Agora mudou tudo. Então, era para eu ter feito essa live antes, não rolou, mas vamos falar dela agora, porque ainda, né, sempre vale a pena falar desses assuntos, tá? Sempre vale a pena. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, na verdade, né? Porque diz respeito sobre a vocação de todos nós, Não é um assunto assim de nicho, mas é um assunto para quem carrega o título de ser humano, tá? Então vamos lá. É o seguinte, ó, a gente sabe que existem três modos, né? Três modos de vida, né? Assim classificou Aristóteles, né? Existem três modos de vida. Existem aqui, né, uma vida puramente vegetal. Vamos definir assim, tá? Existe uma vida puramente vegetal, que é o quê? Que é a das plantas, né? Só cresce, só nasce, vive ali e morre, reproduz no sentido de desenvolver alguma semente, alguma coisa. Existe um modo de vida animal, né? Que são os animais aqui que se movimentam, que vão de um lugar para outro, que têm aí seus apetites, que comem, bebem, dormem, reproduzem entre si. E existe um modo de vida humano. E existe mais um ainda, que é o modo de vida dos entes perfeitíssimos,
que são os anjos, né? Mas vamos parar aqui nesse terceiro, que é o modo humano de vida. Outro dia, qualquer dia desses, eu posso marcar uma live e a gente fala aqui sobre angiologia, mas hoje vamos deixar para lá. É o seguinte, existem esses 3 modos de vida, cada uma tem uma função específica, cada um desses 3 modos de vida, ele tem características muito peculiares, né? Assim, a gente vê que nesse primeiro modo de vida, que é o modo de vida vegetal, não tem grandes funções, assim. Você não tem uma função para uma planta. O que uma planta faz, cara? Uma planta ela só está ali, né, sobrevivendo. Lógico que ela tem uma função para o ambiente, né? Ela influencia no ambiente, ela tem o seu papel dentro da cadeia natural, mas se você colocar especificamente uma planta, ela só está ali, só está sobrevivendo, né? Um animal é um ente já mais perfeito. A vida animal é uma vida mais perfeita no sentido de que tem mais possibilidades. Então, um animal ele se movimenta. Uma planta, um vegetal não se movimenta, né? Um animal ele já se movimenta, ele tem o movimento do corpo, né? Ele sai de um lugar, vai para o outro, ele vai atrás de comida, ele protege a prole, ele caça, né? Ele tem vontade, ele reproduz, né? Ele tem o instinto próprio dele de sobrevivência. Então, veja, é um modo já mais perfeito de vida, né? E além desses 2 aspectos, vegetal e material, né? Além desses 2 modos de vida, existe aqui a vida humana. A grande questão é aqui que a vida humana ela engloba esses dois últimos tipos de vida aqui, vegetal e animal. Porque você tem um princípio vegetativo na tua alma, né? Você está aí, você está sobrevivendo, você nasceu e está sobrevivendo. Você também tem os seus apetites, né? Concupiscível, irascível. Você tem fome, você tem sono, né? Você tem apetite sexual, você tem a coragem, você quer lutar por algumas coisas, né? Você sustenta a tua família, você caça no sentido, né? Tem gente ainda que ainda caça hoje, mas você sai de casa para garantir o sustento dos seus, entende? Você reproduz, você tem relação sexual, você tem filho, você forma família, enfim. Mas existe algo mais alto no ser humano que não existe nesses demais tipos de vida, vegetal e animal. Isso daqui acho que é muito claro para todo mundo. E se existe algo peculiar ao ser humano, quer dizer que a vocação específica do ser humano deve estar atrelado a esse modo específico de vida. A vocação de uma planta. A vocação de uma planta, qual é? Você não sabe falar a vocação de uma planta, a essência da vida de uma planta, qual que é? A essência vegetativa, entendeu? Uma essência puramente vegetativa, ela vai ficar ali, se você deixar ela ali, ela vai ficar ali. A essência da vida animal, qual que é? Né? É a animalidade. Você não vai, tem coisas que você não espera de um cachorro. Mas a essência da vida dele não tem uma especificidade. Por exemplo, o animal ele está ali, ele vai reproduzir, ele vai viver dos apetites. Por isso que a gente chama animais brutos, animais assim, eles vivem do instinto, né? Eles vivem do instinto. Agora, o ser humano, né, quando você olha para uma pessoa, você vai falar assim, olha, ela só está ali sobrevivendo? Não, parece que não.
Ela tá ali, você tá vendo que ela tá viva ali, né? Fala aí, Cláudio. Ela tá viva ali, mas você vê que tem algo a mais. Ela também tem uns apetites parecidos com de um cachorrinho, parecido com de um lobo. Mas existe algo ainda mais alto no ser humano, que é o que o diferencia de tudo mais, que é um treco chamado inteligência. Então, quer dizer, o ser humano, ele já tem um acréscimo aqui. E se ele tem um acréscimo, quer dizer que o modo específico de vida dele, a vocação mesma do ser humano, não é só sobreviver. Por isso que quando as pessoas, né, você já deve ter ouvido as pessoas dizerem isso: cara, eu tô só sobrevivendo, como uma queixa mesmo, uma forma de queixa. Não tô vivendo, eu tô sobrevivendo. Você vai olhar mais ou menos o estilo de vida da pessoa, não existe uma felicidade ali no coração dela. Quer dizer, parece que ela não está à altura, da própria natureza dela. Existe uma infelicidade, né, diária, quase que constante, porque ela olha para ela e não vê perspectiva nenhuma, olha para fora e não vê perspectiva nenhuma. Então, assim, tô só sobrevivendo, tô como uma planta aqui, tô no modo vegetativo, né? A gente fala isso quando a gente vai se referir a algum paciente de CTI, que a gente fala tá vegetando, né? Tá vegetando, tá só ali sobrevivendo passivamente, né? Lógico que isso vai provocar uma profunda tristeza na pessoa, e a pessoa se dá conta disso. Vamos colocar aqui as outras pessoas que são maioria, assim, que é muito comum, que é viver o modo de vida animal, puramente animal, assim. Que também não vai trazer felicidade. Por quê? Porque não tá atrelado ao que é específico ao ser humano. Como assim? Como assim, Thiago? Então veja bem, cara, um animal, ele nasce, ele cresce, ele reproduz, ele caça, ele come, ele dorme, ele tem aqui os apetites próprios dele, né? Então você não vê nada assim, nada muito especial na vida animal. É um instinto de sobrevivência. É um instinto de sobrevivência. O que o seu cachorro faz demais, assim? Nada. Nada. Seu cachorro não cria nada, né? Seu cachorro não faz nenhuma obra, né? Uma obra assim artística. Ele não transforma uma coisa em outra. O máximo que ele faz é transformar, né? Aqui, se ele fosse caçar, ele ia transformar outro animal mais baixo que ele em comida. É isso que um animal faz. Mas essa comida também ele não vai cozinhar. Ele não vai colocar no fogo a carne do outro animal. Ele vai comer ali crua mesmo. Entendeu? Quando você vê um ser humano, você vê que uma pessoa, ela consegue transformar coisas, ela consegue juntar uma coisa com outra, ela consegue receber a coisa da natureza e dar outro rumo para o negócio. Quando você vive a vida puramente animal, assim, né, você está sobrevivendo também no sentido estrito da palavra. Você está só sobrevivendo. E lógico que isso vai causar uma profunda tristeza no seu coração. Isso vai causar uma profunda tristeza no seu coração. Não tem como fugir disso daqui. Porque a coisa não está atrelada à vocação própria de um ser humano.
Então tem gente que fala assim, ó, eu tô só vegetando na vida. E é verdade, você está vivendo como uma planta. Como uma planta. É mais ou menos aqui como se encontra alguns casos, né? Alguns casos aqui de depressão crônica. Às vezes a pessoa não consegue levantar da cama, a pessoa não tem ânimo, né? A pessoa não tem, parece que não tem vida ali. Ela está só passando numa profunda infelicidade. E qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa consegue constatar isso daqui que eu estou falando. Quando você vê assim, uma pessoa que é dada aos prazeres da vida só, né? Só. A vida da pessoa, geralmente, assim, ela não tem uma atividade mais alta, assim, né? Come, bebe, dorme e trepa. Essa pessoa também vai ser uma pessoa infeliz, né? Assim, sem perspectiva. Porque ela vai instrumentalizar a vida. Ela vai instrumentalizar a vida, ela vai estar vivendo a vida animal, né? Nesse instinto de sobrevivência. E isso vai deixar a pessoa infeliz, porque isso não é a vocação humana. Então, olha só, um pai de família, uma mãe de família que cria os teus filhos, né? Que cria ali os teus filhos, que protege os seus filhos, que alimenta os seus filhos, que sustenta os seus filhos, que sustenta a sua casa, que trabalha, etc, e tal, tudo mais. A gente acha, né, que a gente olha isso e acha assim uma coisa muito, né, muito digna, assim, né? A gente acha maravilhoso isso. Não que não seja, mas olha, cara, né, até um animal faz isso com a própria cria. Até um animal cria, né, os filhotes ali, em um dado momento. E aí, quer dizer, se o sentido da tua vida, né, o sentido da tua vida tá só em fazer isso que até um animal faz, é lógico que você vai ficar profundamente infeliz com o sentido da sua vida, assim, olhando num todo. Até um bicho faz isso daí. E o que é pior, tem gente que não consegue nem fazer isso daí. O que é básico, cara. Você vê, já viu, não sei se vocês já viram, depois vocês procuram aí no YouTube, vídeo de gorila. Um gorila cuidando da cria ali é muito bonitinho. Ele parece quase assim uma mãe, aquela mãe ali protetora, né? Tem uma espécie de gorila que eu não lembro o nome aqui agora, que quando não tem caça ou o filhote está morrendo ali, ela morde a própria mão e dá do próprio sangue pro filhote sobreviver. Mas é o pelicano que faz isso. Não, o pelicano faz isso também, mas o gorila também faz. Então uma espécie de gorila faz. Então, você vê que a vocação humana ela está muito mais alta do que essas coisas. E todas as vezes que a gente tenta investir aqui num modo de vida inferior à nossa própria natureza, isso vai causar uma profunda infelicidade no nosso coração. E uma profunda desorientação. E, na base, todos nós fomos educados para isso. Qual que é o princípio da educação que nós recebemos? Formar bons cidadãos. Formar bons cidadãos. Formar bons cidadãos. Você acha que isso é a vocação humana, cara? Você ser um bom cidadão? Não que isso não esteja no caminho, mas você acha que isso daqui é a finalidade da vida humana? Ser um bom cidadão? Você sustentar a tua família? Você cuidar do teu filho, você educar o teu filho, você criar ele? Você acha que isso é a finalidade da sua vida? Isso é o fim para o qual você nasceu? Claro que não. É claro que não. E todas as vezes que você tentar viver desse modo,
isso vai causar, só desse modo, isso vai causar uma profunda infelicidade, porque você pode fazer tudo isso. Isso que um animal faz, você vai morrer. Então, quer dizer, no ser humano existe algo peculiar, existe esse algo peculiar, que é o quê? Que é a capacidade de contemplar, a capacidade de contemplar a realidade, a capacidade de contemplar a verdade das coisas. Então, quer dizer, assim, nós conseguimos fazer essas coisas que um animal faz, né? Ou pior, tem gente que não consegue. Quer dizer, você está abaixo da linha, né, da animalidade. Se você não consegue nem criar o teu próprio filho, se você não consegue ter paciência com o teu filho, se você não consegue criar bem a tua família, você está abaixo da linha aqui da animalidade. Ou seja, cara, você não está conseguindo fazer nem o que um animal faz. Você está achando dificuldade em fazer o que um animal faz. Olha só onde chegamos, porra. Onde chegamos? Você já viu, olha só como é profundo isso daqui que eu estou falando. Você já viu um animal abortar? Você já viu um animal pensar em abortar seu próprio filhote? Não, nenhum animal faz isso, porra. Nenhum animal faz isso. Tá entendendo? Então, veja bem, né? Não vou entrar no mérito da coisa aqui, mas a gente vê que existem pessoas que não conseguem fazer um mínimo. Ou acha que isso daqui, né? Você fazer um mínimo, você sustentar a sua casa, você proteger sua prole, você proteger aqui a tua família, o teu clã. Você acha que isso daí já é uma grande coisa, né? Ou seja, sua régua ainda está pequenininha, porra. Sua régua está pequenininha porque você não sabe qual que é a vocação humana mesmo. A vocação humana, para todos nós, temos um treco chamado inteligência. Todos nós temos um treco chamado inteligência. Se você não tivesse isso, não seria uma pessoa. Né? Uns não usam, uns enfiaram a inteligência não sei aonde. Mas tem. Ela está aí dentro de você. Então veja bem, não se gabe, meu filho, de coisas assim que até um bicho faria bem. Até um bicho faz bem isso daí. Então você vê que a nossa régua é muito baixa. Lógico que nós aprendemos assim. Se você foi educado para ser um bom cidadão, né? E você acha que essa é a finalidade da vida, né? Então, qual que é a vocação humana? É você conseguir se orientar dentro da realidade, você conseguir contemplar a verdade. Mas quantas pessoas estão interessadas nessa porra? Quase ninguém. Você está interessado em quê? Em encher o teu bolso de dinheiro, você está interessado em ter prazer na vida, você está interessado em ter aqui o luxo em volta de você, é nisso que você está interessado. Né? Você não está interessado em saber como as coisas são. E lógico que isso vai começar a te desorientar. Não tem como. Lógico que isso vai começar a te desorientar. Se você não está interessado, né? Se você tem um aparelho dentro de você capaz de ver a realidade, capaz de investigar as coisas, capaz de contemplar as coisas do jeito que elas são, capaz de estabelecer estratégia para conseguir às vezes ali o que você quer, né? Se você não consegue ver essa verdade, ir atrás dessa verdade suprema da vida, né? Qual que é o sentido último da vida humana? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? De onde eu vim? Né? O que vale tudo isso daqui? Se você não tem essa investigação profunda aí dentro do teu peito, e todas as pessoas têm, eu falo isso daqui como um dado experimental, todas as pessoas têm. Eu pergunto aos pacientes, existe aqui uma sede da verdade, existe uma sede de conhecimento, né? O próprio Aristóteles fala isso, todo homem é inclinado a conhecer, né? Todo homem é inclinado a conhecer. Por que existe isso? Alô? Aí, beleza, voltou. Voltou. Tá.
Então, quer dizer, se você tem esse anseio dentro do teu coração, que é a vontade de conhecer, que é o desejo de conhecer, se isso daí está dentro do teu coração, e você, né, passa por cima disso daí, começa a viver uma vida, né, uma vida assim, sem sentido, se abandonou, todo mundo tem isso. Eu pergunto isso para todas as pessoas aqui que chegam até mim, né? Seja o meu paciente ou não. E todas as pessoas têm um desejo de conhecer a verdade, as coisas do jeito que elas são. Quando a gente abandona isso daqui, e geralmente a gente abandona pela pressão do meio, porque a gente vê as pessoas desorientadas na vida, a gente vê que as pessoas não sabem muito bem o que elas estão fazendo aqui, a gente vê que as pessoas não sabem qual que é o sentido da vida humana, né, ou o sentido próprio da vida delas, e começam a viver uma vida baixa, começam a viver uma vida aqui inferior àquilo que a natureza delas próprias são. E isso a gente olha para essas pessoas como uma espécie de modelo e fala, eu acho que é isso, né? Tenta você... Eu era um desses chatos da escola que questionava as coisas, né? Eu queria saber direito as coisas, aquelas coisas que estavam falando ali, para mim não fazia muito sentido. Eu queria organizar melhor o meu pensamento, eu queria organizar melhor as coisas. Então, só eu ouvia aquela caralhada de conteúdo lá na escola, não bastava, parecia que aquilo ali não tinha um chão, não tinha um chão de onde brotavam aquelas coisas. Você olhava para aquilo e falava, tá, eu entendi, né? Eu entendi, o grosso da coisa eu entendi. Agora e o fundamento? Eu quero entender o fundamento. Aí a gente olha para a maioria das pessoas à nossa volta e ninguém está preocupado com essa porra, né? Ninguém quer viver aqui uma vida verdadeiramente humana. Uma vida verdadeiramente humana que engloba aqui, lógico, aqui o modo de vida vegetal, o modo de vida animal e um modo de vida superior que é a vida humana. E o que acontece? Se você cede a essa pressão do meio, é lógico que você vai fazer concessão a essa verdade. Lógico que você vai fazer concessão a isso. Você vai falar assim, todo mundo vive assim, eu vou viver assim também, porque parece que é o jeito mais certo de viver, né? Que é o quê? É você, sei lá, né? Você ganhar dinheiro, você ter poder e etc. Só que a gente vê que isso não deixa uma pessoa feliz. E é essa inteligência aqui, essa capacidade, né, de ver a verdade, é o que preenche a vida de sentido. Entendeu? É o que preenche a vida de sentido. Agora, se a gente faz vista grossa para isso, né? Se você que não se aplica para isso, ou se você tem medo de ser chamado de louco, porque você está buscando saber a verdade, porque você está estudando, etc., porque você está muito preocupado com o que as pessoas estão pensando de você, é claro que você não vai conseguir assim, nem tocar numa felicidade verdadeira, nem tocar num tipo de felicidade verdadeira. Por quê? Porque você olha a vida das pessoas, você acha que as pessoas que estão aí perto de você, do seu lado, sua mãe, seu pai, etc., seu professorzinho ali de metigela e tal, são pessoas assim admiráveis, né? Você acha que eles, né, são um modelo, assim, não que eles não sejam um parâmetro para alguma coisa, algumas coisas eles fazem bem mesmo, assim, um modelo mesmo humano de vida, inspirador, uma pessoa que sabe o que ela está fazendo, né? Quantas pessoas assim você teve contato na sua vida? Seja sincero. Quantas pessoas você olhou e falou assim, essa pessoa, esse cara, essa mulher aqui, ela sabe o que ela está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe onde ele está. Ele não está perdido. Quantas pessoas? Olha só, quantas pessoas? Quase zero, né? Quase zero. Assim, essa pessoa ela sabe o que ela sabe o que é a linguagem humana, ela sabe onde ela está, ela sabe aqui o período histórico que ela está, ela sabe o que antecedeu a ela sabe como que estão o curso das coisas. Ela sabe se comunicar, ela sabe o que ela está fazendo na vida, ela sabe para onde ela está direcionando a vida dela.
ela sabe realmente o que ela está falando, ela sabe a estrutura da linguagem, ela sabe o que ela está querendo dizer, ela investigou mesmo o que é mais ou menos a vida humana, o que são, né, as relações, as pessoas, o mundo. Quase ninguém, porra, está interessado nisso. Quase ninguém está interessado nisso. O que é a morte, o drama da morte? Quantas pessoas você conheceu que meditavam a morte, investigavam a morte? Quase ninguém, porra. Quase ninguém quer saber disso. Por que morre? O maior drama da existência. A finitude, a morte. O que é morrer? Quais são as possibilidades pós-morte? O que a gente pode cogitar aqui? Quantas pessoas? Ninguém. Por quê? Porque isso faz parte da vida contemplativa, ou seja, a vocação humana. A vocação humana, a felicidade humana, não está em você só sobreviver, não está só em você alimentar os seus, não está só em você cuidar da tua família, não é isso. O fim da vida humana é conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade. Isso não quer dizer que todo mundo tem uma vocação intelectual, não, que você vai ter que conhecer tudo, né? Tudo. Mas o que você está fazendo, né? A tua função específica, né? O sentido próprio da tua vida, tua narrativa, você tem que saber para onde você está direcionando ela. Agora, lógico que se você faz uma concessão a isso, né? Você vai ficar angustiado. Vai te dar parece que você está perdido na vida, porra. Quantas pessoas? Cristo. Quantas pessoas eu não atendo assim? Né? Quantas pessoas não me chegam assim? Tiago, eu não sei qual que é o sentido da minha vida. Eu não consigo ser feliz. Eu não consigo me dar bem no relacionamento. Eu não consigo aqui ser um bom pai, ser uma boa mãe. Eu não consigo ser feliz. Entende? Agora, lógico, porra, a felicidade não é uma coisa assim que você busca por ela mesma, mas a felicidade está completamente intrincada aqui. Está completamente intrincada na tua vocação mesma, humana. E qual que é a vocação humana? Onde está a felicidade humana? O próprio Aristóteles falou isso. Depois Tomás de Aquino aperfeiçoou. A felicidade humana reside na contemplação da verdade. Como assim a contemplação da verdade? Pela inteligência. Assim, ó, isso daqui é isto. Isso dá uma felicidade enorme para o nosso coração. Quando você tá investigando um assunto, alguma coisa, né? Quando você está aqui meditando sobre alguma coisa, de repente a verdade brilha para você. Brilha diante dos teus olhos. Você fala assim, cara, é isso. Isso daqui acontece na terapia, né? E muitos autores, né? Ali influenciados até pela psicanálise, chamava isso de insight, né? Insight. Só que o termo insight, né? Ele não tem a designação que a psicologia contemporânea deu para ele. Insight quer dizer muito mais do que, né, do que esses lapsos de consciência que a gente tem às vezes. Insight quer dizer intelecção. Então, qual que é o modo próprio da vida humana? É a vida intelectual, é a vida superior do espírito. Agora, uma pessoa que não se atenta a isso, pode ver, é uma pessoa que não consegue nem conversar, porra. Nem conversar. Às vezes as pessoas perguntam assim, olha, qual que é o seu método? Qual que é o seu método dentro aqui do consultório? Qual que é o seu método? Olha, cara, às vezes eu sento aqui no meu consultório com alguns pacientes pra gente conversar. Pra gente falar algumas coisas da vida, pra ouvir, Lógico que tem uma coisa amparada aqui por trás. Lógico que tem um método de investigação do paciente aqui por trás. Mas às vezes a gente senta aqui só para conversar, só para falar da vida. Mas a gente, quando não se atenta a isso, né, você não consegue ter uma conversa assim espontânea, uma conversa investigativa sobre a vida.
Não, você tem que tirar proveito de tudo, você tem que ganhar tudo, você instrumentalizou a vida. Você não consegue sentar ali com o tio da esquina, da mercearia, entendeu? Você não consegue ali por meia hora, 40 minutos, né? Você comprar um café ali na padaria e conversar com o senhorzinho ali, o padeiro, né? Coisas profundas. Por quê? Porque você não tem tempo para isso. Não é isso que a gente vê? Você não consegue ler um livro, por quê? Porque você não tem tempo para isso. Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que garantir aqui o luxo, eu tenho que garantir aqui uma vida de prazer. Quantas pessoas intelectuais de ponta, quantas pessoas sábias eu não conheci que são pobres, entendeu? São pobres. E não é pobre por incapacidade de ganhar dinheiro, não. Ela é pobre porque ela não está cagando para isso daí, você está entendendo? E é a pessoa assim, sábia, sabe? Você entra na casa do cara assim, ó, tem livro, até não dá para andar direito, porra. Você vai conversar com a pessoa, é a coisa mais maravilhosa do mundo. A pessoa sabe o que ela está falando, ela te explica as coisas. Entende? É legal, cara, parece ter um poço ali, tem um poço de sabedoria, né? Dá vontade de você sentar aqui, passar um café, porra, acender aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 cigarros e conversar com essa pessoa assim, a pessoa vai te explicando o que são as coisas. É uma conversa assim, você não tá ganhando nada, você não está interessado em ganhar nada, você não está interessado em lucrar, mas a gente está interessado em lucrar o tempo todo. Não que isso daqui, cara, né? Não que isso daqui não seja aqui algo útil, né? Você enriquecer, você gerar emprego, você ganhar dinheiro, né? Não estou falando disso, mas quando você não consegue dar vazão para esse lado mais profundo da sua alma, né? Quando você não consegue contemplar as coisas, quando você não consegue sentar com os seus, sentar com as pessoas próximas de você e ter uma conversa espontânea, né? Uma conversa espontânea, uma conversa mais profunda, porque você não tem tempo, porque você tem que trabalhar, porque você tem que ganhar, porque você tem que fazer, porque você tem que fazer acontecer, porque você tem que ser, porque você tem que ser melhor, porque você está nessa busca louca, frenética, pelo que você nem sabe o que, porra. Né? Quando você não consegue fazer isso, cara, você tá nesse modo de vida puramente animal, entende? Puramente animal. Ou seja, né? Você instrumentalizou a vida. Você acha que a vida serve para alguma coisa. A vida serve para alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa com a vida. Você não consegue simplesmente, né, conhecer as coisas que são dadas para você. As coisas que aparecem na sua frente. Qual que é a função de um ser humano, de uma pessoa normal, de uma pessoa que está aqui, né, adulta, madura, que está num nível correto de desenvolvimento? Ela saber lidar com tudo que aparece na frente dela, sem rejeitar nada. Por quê? Porque ela tem uma inteligência, entendeu? Ela tem uma inteligência dentro dela. Não é para você se esquivar ou começar a escolher o que aparece ou não na tua frente. A inteligência, ela consegue abstrair as formas, né? Você consegue olhar para a coisa, você consegue achar uma verdade, você consegue mudar a coisa, você consegue entregar melhor. Só uma criança vive nesse movimento reflexo da vida. Ou seja, se o mundo vai bem, né? se você tem prazer, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Se você tem aqui um luxo, se você tem uma acomodação, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Agora, se você não tem, você se revolta contra a vida, você amaldiçoa a vida, né? Você tá o tempo todo instável porque você depende, né? Você depende aqui de que as coisas estejam certinhas no mundo para que você fique bem. Ou seja, uma pessoa que vive assim, né, ela está abaixo ainda da linha da normalidade, porra, de um ser humano, do que é esperado para um ser humano. Porque você nunca vai ver, cara, um animal se queixar da vida. No mundo animal existem também ali os interesses, que são fruto do apetite, da vida instintiva de um animal. E um animal lida com tudo, porra. Um animal lida com tudo. Ele lida com tudo. Às vezes você vê um animal com medo, um veado com medo de um leão, ele corre, ele dá um jeito, ele escapa, né? Se ele escapar vai morrer também.
Mas ele dá um jeito, ele lida com tudo. Você não vê um animal pensando na vida, né? Assim, questionando qual que é o sentido da vida. O que é isso? Né? Agora, uma pessoa que não consegue lidar com as situações que aparecem na frente delas com calma, né? Não tem nada acontecendo com você. Absolutamente nada. Na realidade, não tem nada acontecendo com você. E você tá louco, desesperado, cego. Ou seja, você instrumentalizou a vida, caralho. Você tá olhando para a vida assim, como se a vida servisse para algo. Você meteu um interesse pessoal ali. Né? Você nem sabe onde você está direito. Né? Você está mais perdido, né? Que não sei o quê. E o que acontece quando a gente não faz o uso da inteligência? De, por exemplo, de às vezes só estar aqui e observar as coisas. Quando a gente não faz isso, a gente cria umas falsas certezas dentro do nosso coração. Ou seja, que são essas falsas certezas? A opinião corrente, a pressão do meio. Ou seja, você não investigou aquilo do qual você tem certeza. Você não questionou aquilo, você não buscou, né? Você não buscou saber a verdade daquilo. Você engoliu aquela coisa ali, está vivendo num modo automático aqui, querendo ganhar, lucrar em cima disso. Tá entendendo? Então, lógico que isso daqui vai trazer um profundo senso de desorientação para você. Né? De desorientação para você. Quando você não consegue mais olhar para a vida e às vezes só estar aqui com um olhar contemplativo, de questionar. Olha, parece que existe algo maior que isso daqui. Né? Aquela busca mesmo, aquela busca assim investigativa pela verdade, com calma. Tem nego que faz também disso daqui uma vida neurótica. Eu preciso saber a verdade, eu preciso saber a verdade. Calma, porra. Você não consegue passar um café com calma de manhã? Hã? Você não consegue sentar aqui? Né? E a gente está entrando no inverno aqui. Você não consegue sentar aqui diante de uma árvore aqui, de uma parreira no sol de manhãzinha e tomar aquele café quente e olhar para a vida assim com calma? Entende? Você não consegue, né, investigar aqui a verdade de onde você está. Você não sabe o que é a linguagem. Você está aqui, você é brasileiro, né? Você é brasileiro, você pertence a um país, a uma cultura. Você não sabe o que significa a linguagem. Você não sabe o que significam as palavras que você está usando. Você não sabe. Você não sabe montar frase. Você não sabe por que as frases são montadas assim, etc e tal. Você não sabe o que é um sujeito, o que é um advérbio, nada. Ou seja, você fala, você faz uso da língua, mas você não sabe a estrutura da coisa. Não é estranho isso? Entende? Não é estranho isso? E tem, cara, se você for estudar linguística, se você for estudar aqui, né, gramática, você vai saber que a linguagem ela tem uma função específica. Né? O discurso aqui. Só que a gente não se interessa por essas coisas. Tem psicólogo, caralho. Tem psicólogo que não sabe isso. Ou seja, como que a gente se comunica aqui dentro do consultório? Não é através da linguagem? E você não tem uma noção clara de estrutura linguística? Você não sabe o que as palavras querem dizer? Ou seja, você está no grosso da coisa. Você não sabe, no fundo, o que aquela pessoa está querendo dizer. Você não sabe por que aquela pessoa está angustiada. Nem ela e nem você. Você não sabe o que ela está dizendo. E você entra nesse mundo da linguagem sem saber nada. Você está perdido, porra. Entende? Eu não tô dizendo isso para você sair louco, igual um neurótico, né? E ficar mal com isso. Você, eu preciso saber. Não é assim também que as coisas acontecem. É você com calma investigar onde você está. Tá entendendo? Onde você está. Isso é ter um olhar contemplativo da vida.
Entende? Você tem religião, você tem aqui sua religião, você tem o seu modo de vida aqui. Você não sabe o que aquilo ali significa. Você engoliu ali o que o teu líder religioso falou, teu padre, teu pastor. Você engoliu, você não sabe o que ele está dizendo, você não sabe o que está por trás daquilo. Quando você não tem uma investigação assim própria do coração, espontânea, cara. Cara, eu quero saber que porra é essa, onde eu tô, quero estudar aqui, quero saber o que é. Eu falo português, só que eu não sei de onde veio essa porra, eu não sei como que é montada aqui essas frases, eu tô falando aqui, mas eu não sei. Eu não sei. Eu tô vivendo um modo extremamente aqui inconsciente na vida. Eu tô valorizando coisas que eu não sei por que eu valorizo. Eu tô num profundo modo inconsciente aqui. Entende? Lógico que isso vai causar um monte de sintomas. Vocês são um louco neuroticão. O que é um neurótico? É uma pessoa que mentiu para ela mesma e ela esqueceu que ela mentiu para ela mesma. Isso é um neurótico. Às vezes você entra naquela síndrome do Dunning-Kruger. Que tipo assim, ó, quanto mais burro, menos você percebe que você é burro. Quanto mais burro você é, menos você percebe que você não sabe nada. Entendeu? Agora, quanto mais inteligente, você sabe onde está aqui o lugar de ignorância. Entende? Então, qual que é o modo, a vocação específica do ser humano? Onde mora a felicidade humana? Na contemplação da verdade. Na contemplação da verdade. Entende? Veja aqui, ó, a Carla falou aqui, ó, não se trata só de erro não, Carla, só de falar certo ou errado, não é sobre isso que eu estou falando, não. Eu estou falando assim, ó, você não sabe o que está por trás da língua, você não sabe o que o discurso humano faz com a nossa cabeça. Não é só estudar português para falar certo ou errado, não. Isso daqui também estudar português, estudar as coisas só para fazer certo ou errado, né? Só para fazer certo ou errado, é tipo uma educação assim, uma abstração, não dá para chamar nem de educação. A educação tem como fim o aprimoramento do intelecto, o aperfeiçoamento intelectual, para você olhar para a realidade e contemplar a realidade do jeito que ela é. Entende? Só que isso, veja bem, isso tem que se dar como um movimento espontâneo na nossa alma. Assim, espontâneo que eu estou falando assim, uma busca mesmo sincera. Você não vai estudar, meu filho, para passar no vestibular, você não vai estudar para as pessoas baterem palma para você não vai estudar para que as pessoas te aprovem, você vai estudar para você saber o que está acontecendo, para você saber o que está acontecendo com você, quem você é, onde você está. Com calma. Então, essa correria toda, você vê que muito dessa angústia que existe no nosso coração, muito dos nossos tormentos, nasce da nossa burrice. Qual burrice? Você querer tudo rápido, você querer tudo imediato, você não tem paciência para lidar com nada, você está entendendo? Você acha que você tem que dormir hoje aqui e acordar amanhã assim um sábio. Não vai acontecer. É para você se maravilhar com a vida, porra. É para você olhar para a vida como um dom que foi dado para você, que você pode descobrir aqui o que é ela. Você pode descobrir o que são as coisas, você pode ir lançando a luz aqui da inteligência, da razão, sobre as coisas e descobrindo o que as coisas são. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Tem gente que chega aqui para mim, né, que são meus supervisionandos, são pessoas que estão saindo da faculdade de psicologia, são recém-formados, e tudo mais, ou estão na faculdade de psicologia. Olha, essa é a época mais maravilhosa que tem. As pessoas chegam aqui, Thiago, como que eu entro no Instagram? Como que eu vou fazer um marketing aqui? Como que eu vou conseguir meus pacientes? Eu falei, cara, você não sabe nada ainda.
Você não sabe nada ainda. Calma, calma, velho. Essa é a hora melhor que você tem da faculdade, porque ninguém tá vendo você. Você está no bastidor da coisa, você não tá no palco ainda. Vai chegar a sua hora de entrar no palco. Você tá entendendo? Vai chegar a tua hora de entrar no palco, mas ainda você tá no bastidor. Agora é hora do quê? De treinar o teu time, porra. Você tá indo aqui no campeonato de base, você não tá jogando Brasileirão, você tá entendendo? Dá pra você treinar o seu time, dá pra você deixar o teu time bom pra cacete, pra quê? Na hora que você entrar em campo, porra, você vai lá e marca gol, você tá entendendo? Na hora que você subir no palco, né, você vai atuar bem ali, você vai causar um profundo impacto no coração das pessoas que estão te ouvindo, estão te vendo em cima do palco. Agora, se você chega no palco sem preparo nenhum, você vai passar vergonha, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer com você, não vai acontecer outra coisa. E o que acontece? Você vai se traumatizar, você nunca mais vai querer subir no palco da sua vida, você vai querer ficar aqui na coxia da vida, você vai querer ficar aqui nos bastidores, no burburinho do palco, você não vai querer mais treinar também, você só... Por quê? Porque agora você tem medo de subir no palco, você está traumatizado na vida, né? Você está traumatizado na vida, e quando você sobe no palco é aquela encenação, aquela coisa sem vida, né? Você vai trabalhar, o que acontece? Seu coração não está ali. Seu coração não está ali, porque você está num palco. Quantos e quantos psicólogos, meu Deus do céu, não chegam para mim aqui com medo, né? Eu tenho medo do meu paciente, eu tenho medo do que ele vai pensar de mim, eu tenho medo de ver ele no shopping. Porra, eu tinha professor assim, eu tinha professor que me dava supervisão na faculdade, tá entendendo? Quando eu vejo meu paciente no shopping, nossa, eu corto o caminho, porque, né, não é legal, não, né, aqui ele vai ter acesso à minha vida pessoal. Por quê? Por que você não quer que o teu paciente saiba quem é você? O que você está escondendo? Tá entendendo? O que você está escondendo? Né? Ontem aqui na terapia, né, eu estava comendo aqui, né, comendo um negócio aqui, conversando com um paciente. Eu disse assim, nossa, né, a minha psicóloga, ela até disfarçava para bocejar, porque se ela não queria interromper ali. Disfarçar para bocejar, porra? O que é isso? Você está entendendo? É tudo uma pose, essas falsas certezas. Essa educação, que no fundo é uma adestração, vai te deixar um louco da cabeça. Você não sabe nada do que você está fazendo, né? Eu ouvi isso de uma supervisora, eu ouvi isso de professores, você está entendendo? Ai, não é bom que, né, teu paciente aqui saiba alguma coisa, ou pergunte alguma coisa, ou saiba da sua vida pessoal. Eu não tenho nada para esconder, não. Tá entendendo? Não tenho nada para esconder. Se você tem o que esconder, você vai ficar na pose. Tá entendendo? Agora, isso é fruto do quê? Isso é fruto do abandono da verdade. Isso é fruto do abandono da verdade. Ora, diante da verdade não se deve ter medo de nada. Agora, lógico que quando você não tem aqui uma certeza sobre as coisas, você vai viver com o cu na mão. É isso que vai acontecer. Agora, quando você sabe da verdade, quando você contemplou a verdade, quando você sabe o que você está fazendo, meu filho, você vai até o fim, até alguém cortar a tua garganta. Mas você vai dizer, nega a verdade. Não nego. Nega a verdade, senão eu vou te matar. Você pode matar. Entendeu? Pode matar, pode passar faca, pode atirar. É isso daqui que faz uma pessoa ter uma vida com sentido, porra. Você sabe o que você está fazendo, você sabe onde você está. Entende? É diferente. Quando você topa com essas pessoas na vida, você tem um impacto muito grande. É isso daqui que impacta as pessoas. Quando você está ali assistindo um espetáculo e sobe um ator no palco ali que te faz chorar assistindo aquela peça. Te faz chorar, por quê? Porque ele comove, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como entrar dentro do teu coração, ele sabe expressar aquilo que está dentro do teu coração, aquela tristeza. Por que às vezes a gente chora vendo um bom filme? Por que às vezes a gente se emociona ouvindo um bom filme, uma boa música, lendo uma boa poesia aqui? Por que isso acontece dentro do nosso coração? Porque aquela pessoa que escreveu aquilo, aquela pessoa que está encenando aquela peça, aquela pessoa que compôs aquela música, ela pega aqui as nuances da existência, ela pega aqui aquilo que é comum, né? Ela pega o sentimento comum aqui, ela pega os dramas, né, humanos mais profundos e consegue transmitir de um jeito todo pessoal. É isso que acontece. Tá entendendo? Ela fala de uma coisa que está dentro do meu peito que eu não consigo falar. É isso que acontece na literatura. Você lê aqui a grande literatura, você lê aqui os grandes autores, eles falam de uma coisa que está aqui dentro de mim,
Que bom, essa coisa tem nome agora. Olha só, não sou só eu que vivo essa merda, né? Alguém também passou algo parecido, ou seja, eu estou instalado aqui na tradição humana, eu estou instalado aqui numa linhagem de pessoas. Eu não vivo as coisas sozinho, ou seja, eu estou dentro de uma comunidade humana aqui, eu pertenço a algo, né? Eu pertenço a esse conflito moral, né? Não sou só eu que vivo esse conflito moral, outras pessoas também vivem, né? Essa busca, na verdade, por que eu sou assim, por que eu tenho inclinação para isso, né? Como é que eu vou vencer isso? Estabelecer as estratégias com tempo, esforço, com paciência, você ir conseguindo vencer as coisas. Agora não, a gente quer conseguir tudo na hora, tudo imediato, tudo do nosso jeito. É lógico que isso vai matar o nosso espírito. É lógico que se você não consegue sentar no final da tarde, ver um pôr do sol e pensar naquilo e ver aquilo, contemplar aquilo, se você não consegue conversar com a sua vozinha ali, né, sobre o sentido da vida, se você não consegue dar mais risada dos seus fracassos, se você não consegue conversar com um idoso, se você não consegue conversar com uma criança, você não tem paciência com uma criança, você instrumentalizou a vida. Ou seja, a vida tem que acontecer do modo que você quer, porque no fundo você quer lucrar sempre, né? Você está entendendo? Você pegou aquela doença do burguês safado, você está entendendo? Você quer lucrar sempre, né? Você quer lucrar sempre. Às vezes, eu atendendo uma supervisão esses dias atrás, eu falei assim, olha, se você não consegue olhar para o teu paciente e apenas às vezes conversar com ele sobre coisas profundas da vida, né? Se chega alguém dentro do teu consultório, presta atenção, isso é muito sério, e você quer resolver, você quer que aquela pessoa saia dali do teu consultório babando no seu ovo, você é um psicólogo foda, você é um médico foda. Se às vezes você não consegue nem olhar para o teu paciente, porra. Você vai namorar, você arruma um relacionamento, você não consegue olhar para a pessoa, você não consegue olhar para a pessoa em profundidade. Você quer que a pessoa te ache linda, gostosa, maravilhosa, lindo, gostoso, maravilhoso, mas você não consegue olhar para a pessoa que está do seu lado, olhar com profundidade, porra, e só estar ali. Não, você tem que lucrar, a pessoa tem que servir você, a pessoa tem que querer você, ela tem que mandar mensagem inteiro para você, ela tem que ficar na sua, ela tem que perguntar como vai a tua vida, os mínimos detalhes. Que você tá louco, porra? Você tá maluco? Você vai matar a sua vida. Você não consegue olhar para a pessoa. Você não consegue olhar para sua mãe, você não consegue olhar para seu pai, você não consegue olhar para o teu irmão, você não consegue olhar para o teu patrão, você não consegue olhar para o teu empregado, para o teu paciente. Você não consegue olhar para você. A gente desaprendeu a olhar. A verdade é essa. A gente desaprendeu a lançar o olhar para as coisas. Tá entendendo? Isso é grave. Você vai matar a vida dentro de você. Você instrumentalizou tudo, né? Você não consegue acordar de madrugada, tua mulher, teu marido, e fazer uma brincadeira. Então assim, olha, tô com uma questão aqui, 3 horas da manhã. Acorda. Onde vão os patos à noite? Uma paciente falou isso pra mim essa semana. Acho que foi uma paciente. Você acordar de madrugada e perguntar para a pessoa, onde vão os patos à noite? Eu tô com uma dúvida aqui. Só para dar risada? Só para ver o outro dar risada? Você não consegue pegar um açaí aqui e presentear alguém? Você não consegue fazer nada diferente, espontâneo na vida, porra? Vocês mataram a vida dentro do coração? Matou a vida dentro do coração? Você está maluco? Entende? Você quer lucrar sempre? O que é isso? Lógico que isso vai dar uma tristeza enorme. Uma tristeza enorme. Entende? Cara, é você só estar aqui. Entende? E investigar as coisas. E aprender a olhar para as coisas com amor. Com abertura de coração. E esse tempo de quarentena, esse tempo de penúria aí que está todo mundo passando, é próprio para a gente aprender a voltar a fazer isso. Olhar a vida, caralho. Olhar a vida. Com calma.